8h33. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou que a Cracolândia, localizada no centro da capital paulista, chegou ao fim. Para falar sobre esse anúncio e todas as ações que estão sendo feitas para a diminuição de usuários na região, nós recebemos aqui no Jornal da Manhã o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, que gentilmente nos atende. Senhor Felício, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, hein? Bom dia, Nonato, Paula, Roberto e o Túlio, que estão aí nos acompanhando, e a você que assiste a nossa Jovem Pan News. O governador Tarcísio, Nonato, logo no início da gestão, me deu a missão de coordenar os trabalhos em relação à Cracolândia. E esse trabalho integrado do governo do estado com a prefeitura municipal. Nonato, a Cracolândia... Agora, Ramute, antes de que você possa explanar aqui a respeito do assunto, ela terminou mesmo ou só se espalhou? Porque há muita informação de pessoas, de integrantes da sociedade de um modo geral, que, por exemplo, na região do Minhocão, na região do Memorial da América Latina, da Marechal Deodoro, que são próximas da antiga Cracolândia, você tem uma circulação maior de dependentes químicos. Efetivamente acabou? A gente pode dizer isso? Sem dúvida, Nonato. Sim, a Cracolândia acabou e não voltará mais. Mas para isso a gente tem que entender o que era o fenômeno daquela cena aberta de uso conhecida como Cracolândia. Ela, na verdade, era um local onde o poder público estava ausente, onde a gente não tinha a capacidade de ação da área social, da área também da saúde, da segurança pública na região central, em especial naquele quadrilátero que concentrava mais de 3 mil usuários de drogas sem a participação do Estado. Isso não existe mais na cidade de São Paulo. Nós não vamos admitir, é claro que o trabalho continua, mas vamos dividir, e aí respondendo a sua pergunta também, primeiro entender a diferença do morador em situação de rua para o usuário de crack que se junta especificamente para fazer uso da droga. O morador em situação de rua, e nós temos ainda muitos casos na cidade de São Paulo de concentrações de moradores em situação de rua, se concentram por um outro motivo. Eles se concentram para a segurança deles mesmos, também para utilizar um material reciclável, ajudar na reciclagem, um ajuda o outro, e via de regra, a grande maioria também, infelizmente, tem uma dependência ao álcool. Já em relação ao comércio de drogas a céu aberto e consumo de drogas, o Estado, em conjunto com a Prefeitura, não vai admitir qualquer região da cidade de São Paulo que tenha uma cena parecida sequer com aquilo que a gente viu ao longo dos mais de 30 anos na região central da cidade de São Paulo. E a gente pode afirmar isso também porque o trabalho de qualificação e abordagem na região central continua. Você citou, por exemplo, nos últimos dias a gente viu uma cena ali na Barra Funda de moradores em situação de rua e que foi qualificada, sim, pelas nossas forças de segurança, ou seja, nós temos a identificação daquelas pessoas e apenas 8% daquelas pessoas eram oriundas, inclusive, da antiga cena da Rua dos Protestantes. Então, nós temos um trabalho baseado em ciência e evidências. É claro que esse trabalho de acolhimento ao morador em situação de rua permanece pela Prefeitura, em parceria com o governo do Estado, mas o nosso foco é que nós nunca mais vejamos uma cena de um Estado ausente, sem capacidade de ação, dentro de uma cena na própria cidade, na capital, no centro da capital mais importante da América Latina. Isso deixou de acontecer e não voltará, Nonato. Agora, governador, bom dia para você. Eu vou na linha do Nonato porque essa cena de que acabou a Cracolândia aqui em São Paulo, ela é sempre vista como uma dispersão, né? Ou seja, as pessoas, os usuários, eles vão ficando em outros pontos de São Paulo. Essa é a imagem que nós, paulistanos, temos, né? Acabou a Cracolândia, ou seja, parece que eles saíram de um ponto e estão se deslocando para outro. E como que trata, né? Enfim, essa fala acabou a Cracolândia, na verdade, nos parece uma dispersão, uma realocação desses usuários.
Eu entendo que é o que parece, mas é o que não é, porque a gente tem evidência e dados. Aliás, é comum, viu, Paula, que as pessoas que querem desvalorizar esse trabalho, que foi de 2 anos e meio, que teve pouca atenção de parte da mídia. Normalmente, ao longo dos 2 anos e meio de trabalho, eu tive a oportunidade de dar entrevista quando nós colocamos, por exemplo, uma grade ali para criar um corredor de saúde, na construção de um muro que, na verdade, não segregava, dava a segurança, inclusive, para os próprios usuários e para a população ali, esse muro que aparece agora nessa imagem, que na verdade não cercava a região. Então era muito mais difundido e divulgado por conta dessas ações do que pelo trabalho ao longo de 2 anos e meio. Ela não deixou de existir, primeiro, do dia para a noite. Se ela tivesse deixado de existir do dia para a noite, a gente podia até pensar na possibilidade de um espalhamento. Imagina você, Paula, eram 3.000 usuários, 24 horas por dia, consumindo drogas, um grande negócio para o crime organizado, além do negócio imobiliário, que em cada região que eles se deslocavam, os imóveis eram desvalorizados. Então, isso aconteceu ao longo dos anos, infelizmente, e aqui eu sei que vocês discutem bastante a questão da nossa legislação em relação à criminalidade, também vocês discutem bastante a dificuldade que o Brasil tem de cuidar das suas fronteiras na entrada de drogas. Então, o que nós estamos afirmando não é que o consumo de drogas na cidade de São Paulo deixou de existir. Aliás, sempre existiu. As nossa Secretaria de Segurança Pública tem atuado, inclusive em conjunto com o Ministério Público, a Operação Saúde e Dignidade que nós realizamos na Operação Central. Prendemos mais de 1.500 traficantes aí na região central, o aumento do nosso efetivo de policiais militares, da Guarda Civil também metropolitana. Então, nós nunca afirmamos que não existe mais consumo de drogas na cidade de São Paulo, e sim que a Cracolândia deixou de existir. E alguns pontos que já eram conhecidos da população de São Paulo, eu posso citar aqui, ali na Roberto Marinho, posso citar ali também perto do CEAGESP, pontos que a população de São Paulo sempre conviveu, mas que quando nós, 6 meses depois, importante dizer, hein? Nós não anunciamos o fim da Cracolândia em maio, quando ela deixou de existir. Aliás, tomamos muito cuidado para não transformar, assim como em outras ocasiões, esse trabalho num trabalho midiático, voltado, na verdade, para slogans. A gente teve muito cuidado para poder, depois de 6 meses, afirmar com convicção. Agora, existem pequenas concentrações de usuários de drogas, onde a polícia atua diariamente, e também a área de saúde social que permanece atuando. Essa é a diferença. Então, aliás, as ações foram diferentes e também agora o acompanhamento é diferente. Aliás, vice-governador, queria que o senhor rapidamente nos explicasse também como é que se dá esse acompanhamento. Como o senhor disse, você não faz assim, desaparece o usuário. Ele tem um problema, ele é um viciado, é um adicto e ele precisa de um tratamento, certamente por causa da abstinência. Que tipo de acompanhamento é dado para esses usuários para tentar reinseri-los na sociedade e que tipo de revitalização pode ser feita no local da Cracolândia? Rapidamente, por favor. Claro, é incrível, Nonato. Foram 28.000 internações, né? Eu falei de 3.000 usuários, mas essa é uma coisa também que a população tem dificuldade de entender. A grande maioria deles, eles tinham, na verdade, o que a gente chama de influxo. Eram novas pessoas que acabavam frequentando a região da Cracolândia. O público da noite era diferente, por exemplo, do público de dia, né? Então, tudo isso foi analisado porque nós qualificamos, nós identificamos aqueles usuários. E por isso que eu posso dizer que os usuários que a gente encontra hoje correspondem a aproximadamente 8% apenas desses abordados nos dias de hoje são aqueles que já frequentaram aquela cena de uso da Rua dos Protestantes. O que nós tivemos é que ali nós tínhamos o melhor lugar do Brasil para se esconder da polícia, para se esconder da família, e quando o Estado começa a atuar, câmeras implementadas, assim como a imagem mostra ali, aquele totem, as câmeras do Smart Sampa com Muralha Paulista, aquela região deixou de ser interessante para aquelas pessoas que migravam para um único ponto para comprar droga barata e num lugar de uso pleno. Essa situação mudou completamente. O hub de cuidado com crack e outras drogas atendeu 35.000 atendimentos e 28.000 internações, sejam em hospitais especializados
ou em comunidades terapêuticas. E a gente continua acompanhando a jornada de cuidados, a porta de saída. Tem o POT, que é o Programa Operação Trabalho da Prefeitura, que oferece R$ 1.200 para esses recuperandos. As nossas casas terapêuticas, foram criadas 40 casas terapêuticas, não existiam nenhuma ao longo dos 2 anos e meio, para acolher esses usuários em tratamento. O Nossas Casas Prevenir, que aliás nós já levamos também para o interior, que atende as famílias, sejam aquelas famílias que identificam o início de um uso de drogas ou aqueles que já passaram pelo ciclo de tratamento e agora continuam com um acompanhamento. Então o trabalho, como eu disse, saúde, social, habitação, e nós ainda não falamos da favela do Moinho, que foi uma ação importantíssima para que a gente também garantisse a extinção da Cracolândia, oferecendo para mais de 800 famílias dignidade e também eliminando ali o crime organizado, Léo do Moinho, vários criminosos que foram presos ali nas nossas operações na região central. Sobre o fim da Cracolândia, nós conversamos com o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. Vice-governador, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. A gente te aguarda mais vezes. Eu que agradeço. Paula, Nonato, um prazer falar com vocês. Prazer é nosso.